Então, estamos chegando aqui para mais uma conversa. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estou aqui com o meu colega, o Dr. Fabiano Molim, que é neurologista. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre neurociência, neurologia, e vou começar já pedindo para que ele se apresente aí. Não tem pessoa melhor para se apresentar do que a pessoa mesma. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, boa tarde. Cada um vai ouvir no seu tempo, né? É um prazer estar aqui, João Paulo, com o meu professor, com o meu amigo, com o meu colega. Meu nome é Fabiano Molim. Eu tenho o privilégio de ser professor aqui na Universidade Federal de São Paulo, onde também sou orientador da pós e, e tenho trazido devagarzinho a medicina do estilo de vida, é, o coaching de saúde e toda essa ciência que a gente vem construindo nas últimas décadas, mas já estou pulando etapa, né? Deixa eu voltar do comecinho. Eu sou médico, formado na Universidade Federal do Espírito Santo, e depois vim fazer residência de neurologia aqui em São Paulo, também na Federal de São Paulo. Aí fiquei para fazer um R4, né, a sub, entre aspas, em cognição e comportamento. Fiz um mestrado nessa área. E aí, por uma mudança do destino, o meu doutorado, e eu sou contratado depois no concurso na universidade para ajudar não só na cognição, mas também na unidade de AVC, tanto ambulatorial, quanto pronto-socorro, quanto UTI. E ambas as práticas, vamos dizer assim, são muito estimulantes, ricas, mas tem um fenômeno em comum que já me angustiava e já me motivava, na verdade, a tentar trilhar um caminho à parte, vamos dizer assim, que era o privilégio da prevenção, na verdade. Tanto as demências de forma geral, quanto o AVC, mas especialmente o AVC, né? O acidente vascular cerebral talvez seja uma das doenças com o nome pior que existe, porque não tem nada de acidente, né? Numa doença que se entende, né, 95% das causas não tem nada de acidente, tem um destino vascular cerebral que a gente infelizmente ignora como indivíduo, como sociedade, como família, etc. Então essa angústia, na verdade, de entender ou não deixar chegar lá, né, por exemplo, no caso do Alzheimer, no caso da doença de Parkinson, etc., de que maneira poder entender isso poderia construir, né, uma sociedade mais saudável, né, e também estimular no cuidado individual dos pacientes já acometidos tratamentos não farmacológicos que também poderiam fazer diferença na evolução das doenças. Então, há muito tempo atrás, é, eu já vim interessado por isso. Eu lembro até no meu mestrado é um pouco de exames complementares às demências, mas grande parte da discussão eu dou um jeitinho de embutir ele no meio. Eu defendi ele em 2014, muito do que hoje, né, a gente chama de MEV, mas na época eu nem sabia que existia. E vou para vascular e aí também continuo, tanto nessa fase aguda, então vamos trombolizar, vamos fazer a trombectomia, fazer tudo, mas sempre com essa angústia, num bom sentido, de falar, caramba, mas tem um outro lado aqui gigante, né? Tanto da consulta, de entender o ser humano ali por trás, como também desse cuidado. E aí, coincidências da vida, hum, eu vou dar uma palestra no Google, junto com a Ana Paula, psiquiatra, que inclusive foi editora do livro de Psiquiatria e Medicina de Estilo de Vida, Psiquiatria Nutricional, sem saber, inclusive, quem ela era, porque, na verdade, quem convidou nós dois foi a Mariana Ferrão, que trabalhava na Globo, e etc., e tem uma relação muito grande com saúde, mas eu acabei tendo a oportunidade de conhecê-la e ela me chamou. Fabiano, vem bater um papo sobre saúde aqui no Google. Foi antes da pandemia, acho que foi em 2016, 17. E vou eu lá bater esse papo, e o papo corre, o papo é ótimo. Eu, a Mariana Ferrão e a Ana Paula. E aí no final a Ana Paula fala: Nossa, Fabiano, não sabia que você fazia MEV. Aí eu: MEV? O que é MEV? Ela: Medicina de Estilo de Vida. Eu falei: O que é Medicina de Estilo de Vida? Fabiano, você não faz medicina de vida? Eu falei: Não sei, o que é? E ela tinha voltado, né, recente, dos Estados Unidos. A Ana Paula foi uma das primeiras pessoas a irem para fazer o curso de Harvard sobre lifestyle medicine, etc. E de repente ela começa a descrever, né, essa metodologia, essa sistematização, né, dos pilares, dos instrumentos de mudança. Eu falei: Meu Deus, a minha angústia então tem nome, a minha angústia então é uma angústia de outras pessoas, né? De novo, tanto no cuidado como nesse estudo da saúde, né? Dessa potência e não só da doença.
E aí conheci. E aí, privilégios da vida, Ana Paula me convida para ir para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria para falar de MEV e saúde mental. E lá eu acabo conhecendo quase todo mundo da MEV, daquele núcleo da MEV inicial. Né? Então, Gabriel Rosan, Rosim, a Sleita Negawa. E ali, na verdade, as coisas começaram a caminhar dentro também da medicina de estilo de vida, no sentido de um contato com as pessoas que tinham co-criado, né, o Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida. Então, sem querer, eu me vi no meio desse movimento, tive essa oportunidade muito cedo de conhecê-los e ter esse contato, e as coisas foram caminhando. E aí eu fiz meu doutorado, que foi em AVC, mas com uma pegada mais neurológica, vamos dizer assim, e aí defendo meu doutorado em 2021, e tanto no meu pós-doutorado, mas também dentro da universidade, eu agora, ainda mais no pós-doc no papel atual, eu estou conseguindo colocar um pouquinho mais de MEV no departamento, vamos dizer assim. Né? Então, há 2 anos a gente está com essa disciplina na pós-graduação de Introdução ao Estilo de Vida. João Paulo, que aqui está, esteve ano passado, vai estar de novo esse ano conosco daqui a pouquinho. E a gente, felizmente, conseguiu, né, aprovar dentro do Departamento de Neurologia da Unifesp a sub-área da medicina de estilo de vida, que já está dando seus primeiros passos. Né? Então, eu já estou orientando teses nessa direção, o serviço de assistência e ensino também está começando, e na pós-graduação a coisa também está caminhando. Então, vamos dizer que as angústias vindo de lados diferentes aí, tanto da minha sub-área da cognição, da sub-área da neurovascular, acabaram culminando nessa angústia do bem, que me levaram, então, à certificação, né, internacional, na medicina de estilo de vida, pelo International Board, a fazer o curso, né, do Instituto Dani Calas, né, que agora é da Maruna, de coaching em saúde, que eu tive o privilégio de ser aluno do João, e e é isso, então essa sinergia, essa angústia que eu acho que quase todo mundo que faz MEV e que está aqui no coaching, que tá pensando em frequentar o Summit tem, eu tive o privilégio de ter pessoas que me guiassem, entre aspas, para para transformar isso em informação, para transformar isso em conhecimento, hoje transformar em pesquisa, transformar em educação. Então eu fui bem privilegiado, vamos dizer assim, de ir transformando essas angústias em de novo, em aprendizado e mudanças de perspectiva, e privilégio também de ter uma abertura na universidade para fazer a coisa caminhar de estabelecer as parcerias, de ajudar, como ajudei agora, o Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida na própria comissão científica. Então, as coisas caminhando, se somando aí para agregar esse movimento da MEV, do coach no Brasil. É, você vem contando essa história, Fabiana, e eu fico aqui pensando, né, que você tinha essa angústia, mas você também você estava lá se preparando, tanto clinicamente, né, com como atender essas pessoas, como acolher essas pessoas, mas muito do lado científico, né, também, porque, né, foi fazer mestrado, doutorado, foi é, criar, né, construir toda essa bagagem, e acredito que a partir daí que não foi à toa que, né, passou ali, como dizem, né, passou ali um cavalo selado, né, quando teve esse encontro com a Ana Paula, e aí você pegou o cavalo, mas assim, conseguiu trazer para dentro de uma instituição renomada, né, como a Unifesp, aí, que tem muito esse foco científico, com essa importância que a MEV tem da questão científica mesmo, né, de ter as evidências, né? E eu queria que você contasse um pouquinho, pensando aí nos pilares, né? Como é que você conversa, né, com os outros neurologistas, né, com as outras pessoas aí que não conhecem muito, que a gente sabe na área da saúde, né, principalmente a gente da medicina, a gente estuda muita doença, muito exame diagnóstico e muito tratamento farmacológico, né? Tem ali sempre um parágrafo no capítulo para falar de mudança de estilo de vida, mas a gente não aprende o impacto disso, não aprende realmente qual que é a relevância e principalmente não aprende como fazer isso na prática, né? Como que é essa sua bandeira, esse seu dia a dia em trazer esse tipo de informação
para os colegas e lá para os alunos, né, da sua disciplina? Ótima pergunta, JP, porque foi interessante. Eu acho que eu fui um pouco esperto nesse sentido. Eu trouxe devagar, entre aspas, e eu trouxe através dos conceitos que já eram caros e já eram palpáveis para o neurologista, né? Então, vou dar um exemplo simples aqui. Como concursado na universidade, a gente tem uma reunião semanal, onde todos os docentes, médicos do departamento, todo mundo que integra oficialmente o departamento de neurologia, tem que dar uma aula por semana a cada semestre, vamos dizer assim. Né? Então, nesses últimos 3, 4 anos, JP, todas as aulas que eu vim fazendo, eu vim tocando em algum pilar da MEV, sem obrigatoriamente chamar de MEV. Então, eu dei aula sobre neurociência do isolamento social e da solidão. Eu dei aula sobre como prescrever um hábito. Eu dei aula sobre atividade física na prevenção dos quadros degenerativos neurológicos. Sobre papel da dieta na fase aguda ou na prevenção, etc. E aí, devagarzinho, que eu fui fazendo, sem querer, querendo, e eu acho que eu fui um pouco esperto no bom sentido aqui, é que eu fui tocando cada um lá do departamento, né? Claro que tem muita gente aqui de cabelo branco, entre aspas, foram aqueles nossos professores com aquela vivência que o nome, inclusive, MEV, seria um nome que, se inicialmente você chega de qualquer jeito, seria suficiente para um certo rechaço, para uma certa distância. É, e grosseiramente, então, nesses últimos anos, né, acho que 3, 4 anos, eu já vinha promovendo essa discussão, eu já vinha promovendo, no mínimo, ali nas reuniões onde estava todo mundo para poder falar, e eu trazia de uma forma muito clara, científica, que é isso, né, JP, não nos falta evidência, pelo contrário, né? Na Sim, verdade, sim. às vezes é até difícil organizar a evidência de tanto que tem, e a coisa até dilui, entre aspas, tamanha quantidade aí. E aí, só recentemente, e eu lembro que eu trouxe a palavra médico do departamento na aula de como prescrever um hábito. Porque aí o que eu fiz, que eu acho que também ajudou muito, foi: olha, pessoal, a gente tem uma neurociência do hábito, e aí mostrei lá o circuito que o neurologista adora, então, local do cérebro, não sei o quê, e conecta e vai, e aí o frontal, e aí o núcleo accumbens, etc. Mostro grosseiramente os múltiplos instrumentos de mudança que tocam nessas áreas cerebrais para culminar com essa mudança do comportamento e falo, pessoal, existe uma área da medicina que ainda não está formatada no Brasil, mas que desde 2004 já existe nos Estados Unidos, chamada medicina de vida, que faz exatamente isso. E aí vai aquele conceito que eu acho que sempre vale falar, né? Então, assim, essa área ou essa abordagem, talvez, né, focada no paciente, baseada em evidência, que estimula os hábitos saudáveis com esses 6 pilares. Né? Então, da alimentação, da atividade física, do sono, manejo de estresse, conectividade, porque agora ampliou, né? Já não é mais social, mas também espiritual, natureza, e os comportamentos de substâncias de abuso. Então, quando eu trouxe o nome, eu acho que eu trouxe de um jeito onde as barreiras já estavam muito pequenas ali. Né? E aí, inicialmente trouxe só, entre aspas, com uma aula aqui, outra lá, e enquanto isso, ia também fazendo a minha parte, vamos dizer assim, para trazer para a universidade. Então, tive a oportunidade de escrever artigos sobre medicina de estilo de vida, capítulo de livro, né? Então, também, aí, depois de um tempo, esse ano, na verdade, eu cheguei com um projeto, vamos dizer assim, para o departamento. E aí eu já cheguei com tudo isso bonitinho. Então, já estava certificado, né? Já participando do colégio, com artigo escrito, com capítulos de livro escrito. E aí teve, claro, como sempre tem, a necessidade de um diálogo, de um esclarecimento, mas eu acho que não foi nada difícil para além da burocracia, entre aspas, natural do departamento, Sim. porque eu acho que eu fui também me respeitando de entender o momento que eu teria para me debruçar e me dedicar e pressionar essa abertura. Né? E agora terminando o pós-doutorado com uma outra clareza até do que eu quero, já com aluno de orientação, né, de mestrado, Sim. doutorado, então com outra clareza minha também para falar, não, departamento, eu vejo que isso aqui é uma área que a gente não pode deixar de fazer, isso aqui é importante para todo mundo, estou Sim. disposto, tenho formação e quero começar. Então,
Foi bem interessante, como eu acho que eu trilhei um caminho devagarzinho, me respeitando e respeitando também um pouco da abertura do próprio departamento. E tive o privilégio, né? Então, por exemplo, a chefe da neurovascular, que é a Gisele Sampaio, uma neurologista maravilhosa, uma pessoa incrível, tá? Então, pesquisa como ninguém, é humana, puxa, que exemplo maravilhoso de pessoa, de pesquisadora, de médica. Ela também me apoiou muito e continua apoiando. Mesma coisa da parte da cognição, então Paulo Bertolucci. O Paulo Bertolucci é o cara que traduziu o Minimental em 1994, então assim, alguém que está aí há muito Nossa, tempo, caramba. e um cara também que ficou completamente aberto, até porque a cognição e o comportamento sempre foi uma questão muito de dar o diagnóstico comportamental e cognitivo, mas não de aproveitar esse conhecimento para o estímulo do comportamento saudável, então isso foi uma outra coisa que chamou a Uhum. atenção de todos ali para que a gente pudesse fazer, né? E é isso. E aí as coisas estão caminhando, né? Até tive a oportunidade no próprio Congresso Brasileiro que aconteceu agora em Vitória na semana passada de falar um pouco dessa experiência, porque eu acho que tudo na neve no Brasil é começo, né? Então é muito mais uma história do Exatamente. que uma coisa formatada. E foi muito legal, porque a gente acabou trocando ideia com muitas pessoas que estão também plantando suas sementes e tentando entender Né? como cada realidade vai construir a sua, plantar a sua, administrar a sua, o que é muito legal, né? Que é bem objetivo mesmo da gente começar a espalhar essas ideias. É uma história, putz, uma história interessante, bonita, de como você foi, como foi esperto, né? Como você mesmo falou, de entender ali o seu local. Acho que cada pessoa vai ter que entender um pouquinho o seu local e ver qual é a melhor estratégia aí, né? Uma outra coisa que eu queria saber é com relação às doenças da cognição, né? Neurodegenerativas em geral. Porque aí eu queria que você trouxesse também esse olhar científico e de evidência, porque a gente ouve muito, né? Até ontem eu estava ouvindo no rádio o pessoal falando sobre envelhecimento, sobre demência e sobre a palavra cruzada, né? Eu vejo que ainda tem uma coisa assim de, não, tem que fazer palavra cruzada para não, para, né, para manter. O que que a gente tem de evidência aí, né? Realmente, como é que é essa área? O que que a gente É, tem que fazer para manter a saúde cerebral aí? eu brinco que fazer palavra cruzada você vai demenciar só sabendo fazer a palavra cruzada, né? Porque ela mesma não vai adiantar P nenhum, né? Então, assim, isso foi um. O brasileiro tem seus fetiches, né? Então, vitamina, canabidiol, e a palavra cruzada na cognição é uma delas. Não é que a palavra cruzada não serve para nada, mas ela isolado é igual seu ômega 3 que você toma fumando e sendo obeso. Não vai adiantar nada, sabe? É um pedacinho ali de estímulo e de saúde num mar de doença, num mar de inflamação. Né? Isso que é bonito, JP. Então, o legal aí é que a gente tem muita evidência até nacional, né? Local, sobre isso. O que é legal? Então, muito grosseiramente, quando a gente compara a incidência em países desenvolvidos e países em desenvolvimento como o nosso, a gente percebe que eles têm mais ou menos um terço da incidência que a gente tem. Então, isso a gente já tem uns 30 anos de evidência. Então, a ideia toda era, já que somos todos humanos, isso eu estou falando de Alzheimer, basicamente, a gente deve ter dois terços, talvez, aí, de hábitos individuais e sociais e culturais que impactam essa chance. Né? E impactam por dois motivos. Pelo acúmulo da proteína, né, ou das proteínas, que é o amiloide e o tal, e ou pelo aumento da reserva cerebral, que é como se fosse a nossa poupança. Né? É o quanto ali de Uhum. conexões e de caminhos que eu vou tendo, que mesmo sendo agredidas pelo envelhecimento, eu tenho tantos caminhos diferentes que eu não sinto, que eu não tenho queixa, que eu não tenho prejuízo, que é o que caracteriza a demência. E dois terços, portanto, 60%, 66%, etc. E olha que bonito, né? A Cláudia Suemoto, que é geriatra, né, do HC, ela coordena o banco de cérebro do HC e é a primeira autora de um uso do banco de dados para entender exatamente o quanto de prevenção nos famosos 14 atuais fatores de risco que a gente tem para a demência, a gente tem impacto. E aí eu vou explicar, não todos os 14, porque não faz sentido, mas os que estão dentro e os que não estão dentro, inclusive relacionado à MEV. Mas hoje a gente já consegue claramente, com evidência, reduzir ou ter em fatores modificáveis
60% dos casos. Então, 60, mais da metade dos casos hoje que a gente vê no Brasil não precisariam se apresentar clinicamente com prejuízo da funcionalidade, com prejuízo cognitivo, dado um envelhecimento individual, familiar, de grupo e de sociedade adequado. Né? E aí isso vai desde a educação na primeira infância, a profissões que estimulem a cognição, né, e que não fique só aquele trabalho mecânico de hábitos que pouco agrega, até o não sedentarismo, a atividade física, ao controle dos fatores de risco vascular na idade média, ali dos 30 anos para frente já, seja obesidade, hipertensão, dislipidemia, diabetes, passando pela saúde mental, então a gente sabe que a depressão também é fator de risco, passando pela prevenção do TCE, do trauma crânioencefálico, que também aumenta o risco, até chegar no envelhecimento nas privações sensoriais e sociais. Então, surdez aumenta risco, catarata e cegueira aumenta risco, e solidão aumenta risco. Né? Isso tudo que a gente sabe hoje chega a 60% de prevenção. E olha que interessante, o Paulo, ainda não está nesse 60%. Alimentação, saúde oral, porque a gente sabe também que gengivites, cáries, etc., também são importantíssimos para esse envelhecimento saudável. Sono, então o sono ainda não entrou, porque isso é bem interessante, né? E aí vale um parênteses aqui. A MEV tem um grande detalhe que não é detalhe. Né? Você começou falando uma coisa importante, né? Que a gente é formado para prescrever ou para arrancar um pedaço com a cirurgia, para ver a doença e não ver a saúde. Mas também, sem querer querendo, a gente foi formatado, né? Para ver no trabalho randomizado, duplo cego, etc., o nosso padrão ouro, né? Para intervenções e para construção de evidência. O interessante é que para a MEV não é um bom formato, porque a MEV, os nossos fatores de riscos, por serem saúde e porque tipicamente demoram décadas para serem coroados para o bem ou para o mal, Hum, não encaixam dentro desse formato caro, né? E de forma, de certa maneira, restritivo, que é o nosso RCT, né? O Randomized Control Trials. sim, Então, muita gente boa, né, vem tentando alimentar a MEV com RCTs quando possível, mas trabalhos observacionais bem feitos também quando possível. E é aí que a alimentação, é aí que o sono, é aí que a saúde oral acaba entrando e entrando de forma muito potente. E isso, essa equipe do Lancet que lança, né, esses dados da comissão deles de cognição que eu estou citando, eles estão, entre aspas, aprimorando essa interpretação dos dados para ser justo com todos esses dados. Então, a atualização foi esse ano, mas é bem provável que daqui a 1 a 2 anos, quando lançar a próxima, a gente chegue a 70% ou até mais, quando isso tudo for incluso. Né? Então, de uau. novo, a gente lá não tem nada de estresse, é outra coisa também. Não tem nada de manejo de Hum, estresse, nada, 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 nada de saúde oral, nada de alimentação e nada de sono. E a gente já está em 60%. Então é bem provável que vá cair a ficha, que a gente já sabe na prática, mas é importante ter dado, que envelhecimento não é acidente, que a gente colhe o que a gente planta, a maldade é que nunca nos ensinaram o que plantar. Então eu acho que a gente vai aprender a é, plantar direito, vai aprender a fazer direito e entender que saúde é conexão, né? Do microbioma com o expossoma e com a pessoa, entre indivíduos, como nós estamos aqui batendo esse uhum, papo, sim. em sociedade também, então, esses vários níveis onde se constrói saúde ou destrói saúde. Então, isso eu estou falando só do Alzheimer, que é o mais importante, entre aspas, até porque é a doença mais prevalente das demências, mas e porque também aqui tem uma coisa importante, né? A gente está com o privilégio atual de novas terapias, né, de terapias anti-amiloides, que são um passo sim à frente, mas que são infinitamente mais caros, com um tamanho de efeito infinitamente menor. Né? Sim. Então, Uhum. caramba, tudo bem a gente valorizar esse privilégio dos monoclonais aí para a gente fazer diferença no paciente sintomático. Mas, cara, olha o tanto de outras coisas que a gente pode fazer para nem chegar lá. Né? O próprio Dean Ornish, o velho Dean Ornish, que todo mundo conhece, que é um dos pais cardiologista do Colégio Americano de Medicina de Vida, que tem um livro que já foi traduzido por português, que chama Reverta, ele publicou, finalzinho do ano passado também, um trial
com medicina de estilo de vida intensiva em pacientes com comprometimento cognitivo leve, ou seja, eu tenho sintoma, é objetivo e tinham biomarcadores positivos, e teve um impacto incrível nas escalas, e aí ele foi muito bem nesse sentido. Ele usou as mesmas escalas que os trials das terapias amiloides mostraram. Os trials mostraram uma diferença de 30% em 1 ano e meio entre o grupo tratado e não tratado. O Ornish mostrou uma diferença de 80% em Nossa. 20 semanas só. Então, quase 4 vezes menos tempo, ele mostra quase 3 vezes mais competência. Claro que foi para variar, isso é um problema também, né? E aí eu estava falando anteriormente. É um trabalho de RCT em MEV, então é randomizado, controlado, que é muito caro e difícil. Então, Sim, claramente, falando aqui, pesquiseis, é underpowered, no sentido de ter pouco poder, porque o N é pequeno, mas, sim. puxa, é um farol, né, é uma luz e uma direção muito clara do privilégio que a gente tem. E vale reforçar na JP, a MEV não é contra nada, né, que tem evidência. A gente, na verdade, Sim, só sim. quer lembrar o óbvio, a gente só quer lembrar daquilo que Hipócrates falava, que a medicina chinesa fala há 6.000 anos, e todo mundo que tem a sabedoria para olhar o ser humano entende de que a gente é mais do que um hemograma, mais do que ureia e creatinina. Então, a ideia toda de um teste de esforço cardíaco. Né? Então, a ideia toda é só esse olhar mais sistêmico, esse olhar nesses múltiplos níveis, e esse olhar focado na pessoa e na saúde, que eu acho que é muito específico, muito interessante e rico da MEV. Nossa, eu escutando, né, vindo de você, um neurologista, que esse olhar tão sistêmico de tudo, né, me enche aqui de esperança, é lindo ouvir você falar sobre tudo isso. E aí me leva um pouquinho, e aí queria contar, queria saber da sua questão particular e também do seu olhar, né, de todos os estudos, né, que você vem fazendo também dessa área. Primeiro, como é que foi essa sua angústia? Quando que tocou e você sentiu ali que, poxa, tudo bem, tem essas evidências fantásticas aqui de que, né, tem um impacto impressionante na saúde neurológica e no geral, mas tem uma certa dificuldade de ajudar os meus pacientes a fazer. Quando que foi esse incômodo assim? E aí como é que foi para você ir atrás? E aí caminhando um pouco mais, que, né, que você já me contou como é que foram os seus estudos da neurofisiologia da mudança e de tudo isso. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte aí, pra gente. A angústia, eu acho que todos nós, né, JP, que, sei lá, que tem um pouco de autocrítica, a gente vê que na prática, o nosso formato de anamnese, de exame físico, de prescrição, ele é, sei lá, eu acho que ele é melhor para a gente que está lá prescrevendo e fazendo do que para quem está ouvindo, assim, né? Então, eu acho que tem uma certa estranheza, assim, do quanto a gente foi se familiarizando e se acostumando, talvez, com esse formato, e presumindo que é o único formato, que é a única maneira, né? E que se algo não desse certo nessa troca, o paciente não toma o remédio, o paciente não faz o que eu mando, é óbvio que o problema é ele ou ela, né? Eu acho que a gente foi formado muito assim, né? Eu lembro da minha graduação de chefes, professores dando alta obrigatória para o paciente porque ele não aderia, né? Como se a questão de aderência fosse exclusivamente de uma pessoa que está ali para pedir ajuda, que está ali para ser ajudado, etc, etc. E então essa angústia sempre me ocorreu. Tem um aspecto interessante sobre a minha pessoa, porque assim, como eu sempre fui muito maravilhado com a ciência, vamos dizer assim, né, com o conhecimento, é quase como se durante muito tempo eu me auto-enganei com as toneladas de livros que ainda me esperavam para ler, para fazer, antes de querer. Ah, imagina eu mudar alguma coisa na prática de alguém, imagina eu querer fazer, né? Então, é como se eu estivesse me auto-enganando, ou seja, eu mantinha a minha conduta e o meu aprendizado de como lidar e, e distraía essa angústia quase para todos os livros que ainda cabiam, para todos os capítulos que não tinha lido, para todos os artigos que não tinha lido. Até que chegou uma hora para falar, não, chega, não dá, né? Não dá. Acho que já entendi, o- já tapei a minha angústia o suficiente para entender que essa angústia aqui não vai ser resolvida com mais leitura, muito pelo contrário, até porque não é mais informação que obrigatoriamente nos muda, né? A informação
pode ser necessária, mas nem sempre é suficiente, na maioria das vezes não é suficiente para mudança. E aí a ficha foi caindo mesmo dessa incompetência, né? Então, seja do aluno para aprender e fazer o formatinho que a gente já tem formatado, seja para a gente realmente fazer diferença, né? E aí foi aí, falando da minha trajetória pessoal, que, de novo, a vida sorrindo aí me ajuda. Logo que eu voltei daquele congresso que eu falei lá, do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, onde eu conheço a Slay tinha criado no Einstein a pós-graduação de MEV. Uhum. E aí ela me chama para dar aula na pós-graduação de MEV sobre neurologia do hábito, alguma coisa assim. E aí, quem que eu encontro ainda no prédio antigo, nem era aquele prédio bonitão lá do Einstein, no prédio, era embaixo do hospital, Sim. e numa época meio de pandemia ainda, aquela coisa de máscara. E aí no mesmo horário, né, eram duas turmas, quem está na outra turma? Dani Callas, né? Então eu olho aquela senhora de cabelo branco, gente boa, batendo um papo, e ela fala: "Ah, então vim dar aula de coaching em saúde". E o coaching ainda, isso era 2018, 2019, para mim ainda era uma coisa um pouco distante. Não era nem uma questão de preconceito, porque eu acho que inclusive a palavra não tinha sido queimada como foi queimada, né? Que eu acho que até É, uma das discussões mais importantes nossas do Summit daqui a pouco. É, e eu falei, nossa, que interessante, né? Tem alguém aqui que formado isso, que legal que a pós do Einstein está fazendo isso. E essa sementinha ficou na minha cabeça, né? Não é à toa que alguns anos depois eu vou lá fazer o curso com vocês. Mas ali eu falei, caramba, já tem gente estimulando, né, essa mudança. E aí, outro privilégio meu, eu sou casado com uma psiquiatra, alô, e na psiquiatria, especialmente na área ali de dependência química, eles lidam muito com entrevista motivacional, né? E modelo transteórico. E aí, de repente, eu ouvindo um pouquinho ali, ouvindo um pouco aqui, conheço a Dani ali, e, e aí eu falei, nossa, existem ferramentas, nossa, a coisa tem sustentação e não é de agora, pelo contrário, né? Teorias aí de 60 anos, já na praça. O Prochaska, quando cria, né, o modelo transteórico, ele vai nadar em águas bem antigas, né? Ele vai lá no estoicismo, por que não, né? Para ir lá atrás. E eu falei, puxa, não tem por que ficar, né? E, de novo, falando de mim, me auto-enganando aqui nas teorias e nas ideias e nos circuitos, né? Bora encaixar isso num dia a dia e numa organização. É, e, e por entender, JP, que é uma coisa que merece um aprendizado, eu fiz questão de tentar trazer para a universidade, porque eu acho que aqui é quase como se eu fosse obrigado, num ótimo sentido, a fazer direito, a ter cujo único interesse final é a verdade e os dados e não o lucro do consultório. Não que isso seja ruim, tá? De jeito algum. Aqui eu estou falando Fabiano aqui, de mim, de mais ninguém. Eu falei, caramba, me certifiquei em MEV, fiz o curso da Dani, em que contexto eu vou aplicar isso de uma maneira que eu me sinta bem? Eu, Fabiano, de novo, aqui não tem prescrição nenhuma, estou falando de mim. E eu falei, vai ser aqui, porque aqui eu vou poder construir dado, aqui eu vou ter aluno, aqui eu vou poder errar, aprender, poder ajudar as pessoas do SUS, poder entender se é no individual, se é no grupo, se é a distância presencial, se é do indivíduo para cima, se é para baixo, no sentido de leis e organização. Então eu escolhi, mas de novo, eu escolhi o ambiente universitário para trilhar esse caminho. Né? Mas eu acho que a angústia já existia há muito tempo, ela vinha adormecida, como brinquei, por esses altos enganos de leituras e etc. Até que chegou uma hora que, felizmente, a, a, a vida se impôs e as angústias do bem e a necessidade de atuar, né, se impôs. Eu falei, não, agora vamos, agora já não cabe mais. Vamos começar. E aí, né, nesses últimos 2 anos, então, essa introdução à MEV aqui na Unifesp e tudo caminhando. Né, então, eu acho que o curso, né, que a Maruna promove, tanto do coaching agora e do que eu vou fazer com vocês ano que vem, inclusive do grupo, né, que esse semestre eu não consegui fazer, mas ano que vem pode ter certeza que eu estarei lá. Eu acho que é o tipo de iniciativa e é o tipo de troca, e podendo conhecer tanta gente legal, né? Então, inclusive vendo agora no Congresso, esse tipo de rede que a MEV traz, que o coaching traz, etc., começa a virar uma energia tão incrível, tão fantástica, que meio que tudo aquilo que a gente quer promover nas sessões, para promover autoeficácia, né? Para promover estímulo de valores, etc.,
é como se felizmente a gente tivesse nessa comunidade da MEV do coaching esse tipo de estímulo, né? Então é quase como eu me sentisse impelido, assim, é quase como assim, eu não tenho eu não posso cometer o erro de deixar isso aqui parado, vamos dizer assim, esse conhecimento, essa experiência, é a vida me pedindo para devolver tudo isso que eu pude aprender e desenvolver. Então é nesse turbilhão do bem, eu acho que eu venho me encaixando. De novo, muito a vocês, de verdade, aqui falo com o coração absolutamente aberto, por isso que, inclusive no curso da MEF, faço questão de convidá-los sempre até para devolver um pouco do carinho, do aprendizado e do estímulo que vocês dão por existirem, né? Por formatarem um curso, por estimularem, por lutarem, né, JP? Vocês sabem melhor que ninguém o como a demanda está aí, mas parece que é difícil fazer a coisa andar. É um dos objetivos do Summit também. Então, me sinto muito privilegiado de fazer parte dessa roda que anda. Ah, privilégio nosso total, com certeza. E com relação a essa parte de neurofisiologia da mudança, dessa parte que inclusive vai ser o seu assunto lá do workshop do Summit, né? Que a gente vai ter agora dia 28, 29 de novembro então, de 2025. Que você poderia adiantar aí para gente, para o pessoal Claro, que... claro. Nesse workshop, junto com a Nancy, né, Nancy Huang, também pós-doutora pela USP, um doutorado lindo dela que é MEV Sono. A Nancy também está com ela, a Nancy é editora-chefe, né, do Jornal Brasileiro, do Colégio Brasileiro de Medicina de Vida, né, do Brazilian Journal of Lifestyle Medicine. Nancy, uma pessoa incrível, fantástica, que também fez o curso de vocês, né? Então, Nancy também mais uma aluna, mais uma professora, mais uma colega. Uh, Aqui, isso é interessante. Aqui eu vou fazer uma propaganda e uma não propaganda do meu curso, do meu workshop. Porque eu tenho uma coisa interessante, JP, que é o seguinte. Eu acho que a nossa cultura colocou o cérebro num pedestal que não faz muito sentido. Porque, assim, por um lado, o cérebro é importante e está conectado a praticamente tudo que importa. Então, usá-lo para descrever, para explicar os fenômenos é maravilhoso. Mas eu acho que às vezes a gente se perde um pouco achar que tem que ter neurociência para explicar tudo, para justificar tudo. E aqui, como neurologista, eu já digo de antemão, assim, não é verdade. Não é verdade. O coaching funciona independente de teorias neurocientíficas que o legitimem. A psicologia positiva é a mesma coisa, a entrevista motivacional, o modelo transteórico, o mindfulness. Mas, tendo essas evidências, fica mais bonito. Fica, para mim, claro, né, que adoro É, um cérebro ativado, um autonômico ali, sincronizando, etc. Então, a nossa perspectiva não é esse neurocientificismo de achar que aquilo que presta tem que ter neurociência no meio, senão não tem validade. Não é verdade. Mas é que o encaixe, por outro lado, das várias estratégias de mudança, especialmente o coaching e a neurociência, tem se mostrado tão frutífero e bonito que a gente entendeu que valia a pena mostrar esse casamento, vamos dizer assim. Né? Então, com a Nancy e outros colegas, a gente inclusive já submeteu esse artigo, que é uma revisão, JP, que deu muito trabalho. Essa revisão tem 30 páginas, onde a gente resume a neurobiologia do comportamento, explica as principais teorias e práticas de mudança de comportamento e tenta, porque ainda é um pouco frágil esse casamento, mostrar a união deles e o que cada um pode se ajudar, etc. A maior dificuldade de ter esse artigo aprovado, entre aspas, aceito, foi o tamanho e a complexidade e o ineditismo, porque os artigos, as revistas de coach ou psicologia positiva não querem tanta neurologia ou neurociência, e as revistas de neurociência não querem tanto falar do coach, etc. Então, a gente tá. está tentando achar literalmente um alvo, onde a gente possa achar uma revista que se enquadre bem aí, para que a gente possa literalmente também promover isso para o mundo, dividir isso com o mundo, porque esse conhecimento está aí. Por mais que ainda falte vários buraquinhos, e é aí que a pesquisa nacional e internacional é tão importante, porque esses buraquinhos podem e devem ser preenchidos. A ideia, então, a gente está com esse artigo já submetido, já está no peer review, né, já está na revisão dos pares ali. É bem provável que a gente consiga publicar ainda esse ano. Eu escrevi um livro, um capítulo de livro da neurologia do hábito algum tempo atrás. Na verdade, qual que é a ideia do nosso workshop? Né? Então, trazer essa neurociência do comportamento
trazer e contextualizar quando que esse sistema incrível está fechado e aberto para mudança, então como é que a gente nos mantém nesse funcionamento mais aberto e o quanto de encaixe o coaching e suas várias ferramentas tem aí. Né? A Nancy também vai trazer bastante de neurociência das práticas contemplativas, porque encaixa muito também nesse contexto. Então, o que o mindfulness, o que respiração de baixa frequência, o que é trazer para o corpo, o que cada uma dessas estratégias tem para permitir uma abertura, para permitir uma sincronia, para permitir a aderência, para a construção de um eu ideal, de um dia ideal, de uma roda da vida que me encaixe no presente e no futuro, dando um spoiler legal, JP, porque essa informação é muito interessante, né? O, o cérebro, quando eu ativo, por exemplo, se eu pensar assim, JP, pense como você está agora, então, e aí o JP vai pensar sobre si, sobre seus afetos, etc. Muito grosseiramente, JP, uma das áreas que a gente olha para olhar isso é essa região da frente do cérebro que chama frontal ventromedial, né? É uma área que tem a ver com a rede de modo padrão, é uma área que tem a ver com afeto, né? Uhum. Quando eu peço para o JP pensar no Fabiano de forma não compassiva, só pensar no Fabiano como um outro ser, você ativa várias áreas, inclusive da teoria da mente, mas não obrigatoriamente esse frontal ventromedial. Tá? Quando o JP pensa também no JP daqui a 2, 3, 4 anos, se eu não treinar o JP, essa área também não é ativada, ou seja, o JP do futuro é um estranho. E por isso, encaixar esse JP de hoje com o do futuro, para que eu deixe de comer hoje o Big Mac pela salada, para que eu saia do sofá e não assista Netflix para poder descer para a academia, do ponto de vista de engajamento e de afeto, é praticamente impossível. Né? E todas as técnicas, todas, JB, tudo. Né? Então, das técnicas mais simples, assim, né? Então, da roda da vida, do dia ideal, da lista de virtudes, qualquer coisa que está no coaching, especialmente naquelas primeiras sessões, e aí tem trabalho para isso, o que você está fazendo é literalmente tentando ativar para esse JP do futuro esse ventro medial para ele sentir, para ele aquecer, para Uhum. ele afetar, para ser palpável esse JP do futuro, para que faça sentido hoje a mudança. Então, não precisamos da neurociência, mas olha como é que fica legal trazer um pouquinho aí da Sim, neurociência junto, né? Porque o JP faz, vê eficácia e vai continuar fazendo. Mas, de repente, falar do ventro medial, de ativação, etc., dá um colorido, entre aspas. Né? Então, eu acho que a gente está num momento muito bonito desse diálogo, né, dessa troca, e é isso que a gente quer trazer para as 4 horas que nós vamos ter ali, se eu não me engano, na manhã, né, do dia 28, junto com a Nancy. E tenho certeza que vai ser maravilhoso, pelo menos para nós dois, isso eu garanto, e espero para Uhum. quem estiver nos assistindo também. Não, eu tenho uma das minhas virtudes lá, uma das minhas forças, né, do questionário das virtudes é amor pelo aprendizado e outra curiosidade. Então, só de ouvir você falando disso aí, eu já fiquei curioso, já quero esses artigos aí para ler e entender um pouco mais. Eu sinto que eu até uso demais, né? Porque às vezes eu vou para escrever um texto é difícil, porque eu começo um texto aí eu pego uma referência aí a referência abre mais 10 referências e quando eu vou ver eu tô com 20 abas abertas no navegador lá. Eu falei, putz, eu só ia escrever um texto, olha só quanta coisa que tem agora para eu ler aqui. Mas vai ser fascinante. Acho que é isso mesmo, né? Eu acho que até para trazer essa robustez que a gente tem, você falou aí da questão de que a palavra coach foi queimada, então acho que a gente trazer essa questão, né, de que, ó, o mecanismo aqui que a gente usa dentro do coach, né, essa ferramenta, essa abordagem, essa estratégia, existe uma base neurofisiológica do porquê que isso funciona, sabe? Não é uma coisa tirada da cartola. Então, acho que tem essa função que ajuda a fazer essa conversa, né, entre o profissional que vai ser o coach, a pessoa que ensina a metodologia, e os outros profissionais da área da saúde, né, que ainda vêm com muito preconceito, assim, de que, mas não tem evidência, não tem funcionamento, não tem metodologia para a gente poder trazer mais essa ajuda, né, com o fim de ajudar os pacientes mesmo, né? Então, a diminuir aí esses 60, 70, 80% de doenças neurodegenerativas que a gente ainda vai comprovar, né, que tem impacto, assim. A atingir, exatamente. Né?
Então tá bom. Puxa, Fabiano, adorei a conversa. Fiquei mais interessado. Bom, já ia estar lá, mas fiquei mais interessado ainda em ver o seu workshop e da Nancy. Gosto muito de vocês dois. Fomos parceiros lá, né? A gente fala que a gente tem uma parceria de uma jornada durante a formação, porque a gente também aprende muito e troca muito, né? E é muito gostoso as pessoas que a gente conhece lá, a rede que a gente forma. Então, agradeço de novo a sua participação, sua disponibilidade aqui. Convido aí as pessoas para virem, né, a se inscreverem no Summit, vai acontecer agora dia 28 e 29 de novembro de 2025, online. A gente vai deixar os links, as informações aqui para vocês se inscreverem. E queria deixar aí um espaço para você falar umas últimas palavras, para você se despedir. Fica à vontade aí, Fabio. Só agradecer, meu amigo, assim, de verdade, é um prazer. Eu tive a oportunidade de almoçar lá em Vitória, agora no congresso, com a Dani e com a Beth, e, e, e de novo, eu quero dizer que a minha empolgação vem de uma sensação muito engrandecedora de ter pessoas que são amigos, exemplos e com uma visão de mundo que me engrandece, assim, que alimenta a minha cabeça, que alimenta a minha alma, alimenta meu coração, de ver que a gente consegue olhar para um presente e para um futuro que a gente vê possível, seja na medicina, seja na sociedade, na nossa cultura. E é um prazer dividir essa trajetória com você e com toda a equipe da Maruna. E vamos juntos. Obrigadão, Fabiano. E a gente se encontra lá no Summit, mais uma vez. Combinado. E lá na nossa disciplina, estarei lá daqui a alguns dias, vou lá para a gente conversar, tomar um café juntos e se Isso encontrar, aí. tá bom? Prazer em revê-lo, meu amigo. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau.